Disseram para você que a lã de rocha, com o passar dos anos, depois de instalada, ela vai virar pó. Falaram para você que a lã de rocha, ela fede, ela tem cheiro mau. Falaram para você também que a lã de rocha, depois que você instalar, ela vai dar cupim na sua casa. Se você, no caso, fez um acabamento na sua casa, já está toda pronta, pintada, e você colocar a lã de rocha, tem problema com relação à parede? Bom, essa e outras dúvidas nesse vídeo você vai entender tudo sobre, e eu tenho certeza que se você tiver qualquer tipo de dúvida em relação a esses tópicos, esse vídeo foi feito para você. Bom, nesse vídeo eu dividi ele em 4 partes, justamente para poder explicar para você, tintim por tintim, passo a passo, essas dúvidas que inclusive muitas pessoas têm e alguns dos inscritos do meu canal colocaram essas perguntas que virou esse vídeo. Então, se você já no caso tem algum tipo de dúvida em relação a esse tipo de assunto, gosta desse tipo de assunto, faz os comentários aqui abaixo, se inscreve e aperte a campainha para continuar recebendo conteúdos como esse, tá ok? Beleza, vamos nessa. Bom, vamos lá. A primeira dúvida, que vai ser justamente a primeira dica, é com relação ao Rodrigo Mota. Como você pode perceber aqui abaixo, tem a pergunta dele, que ele tem essa dúvida se com o passar do tempo, depois que você instalar a lã de rocha, se ela vai virar pó. E ninguém quer que isso aconteça, por quê? Porque a lã de rocha não é um material barato, não é também tão caro se for ver, mas não é um material barato para você poder comprar e depois de alguns anos ela vai virar pó, né? Então realmente isso é uma dúvida pertinente que causa um problema e uma ansiedade nas pessoas. Pô, eu vou gastar dinheiro e depois daqui a alguns anos vou perder tudo que eu fiz? Então a tua resposta é não. Fica tranquilo, não somente você, Rodrigo, mas também outras pessoas, porque os componentes que a lã de rocha é feita, elas são formadas em blocos, em camadas, são alguns componentes de óleo, da própria também rocha, alguns aglutinantes que vão fazer com que elas durem por muitos e muitos e muitos anos, porque o próprio componente do óleo em relação a esse tipo de material de aglutinante vai durar muitos anos, até o ponto que nós nem estaremos mais aqui para poder contar a história, beleza? Bom, a segunda dúvida foi da Silvana Lanzieri, como você pode perguntar, se ela atrai cupim. Então vai aqui a segunda dica, ela não vai atrair cupim. Ela não vai atrair cupim, ela não vai atrair barata, ela não vai atrair mosca, ela não vai atrair formiga, pelo contrário, ela vai expulsar, porque esse tipo de material não é nada atrativo para esses tipos de inseto, né? Como por exemplo, a madeira, sim, nós sabemos que se ela não tiver um tratamento, né? E tem algumas madeiras, como por exemplo, que são madeiras mais, digamos assim, doce, então elas vão ter vão atrair mais cupins. Tem algumas madeiras que são literalmente mais amargas, e mesmo as mais amargas, dependendo de quantos anos elas forem velhas, que no caso é o peroba, etc., ela realmente já repele o cupim. Porém, com o passar dos anos, automaticamente ela vai ficando cada vez mais seca, então ela vai perdendo essas propriedades dela e pode ser que com o passar de algumas décadas, no plural, pode dar algum cupim. Agora, com relação à lã de rocha, fica tranquila, Silvana, que isso não vai acontecer de jeito nenhum, tá? Pelo contrário, como eu já havia dito e torno a dizer, vai repelir, não vai permitir que esses insetos fiquem lá rondando a tua casa. Ele vai ajudar e não vai prejudicar, beleza? Vamos para a terceira dica. Aqui é a dica do viajante mensageiro. Ele perguntou se essa lã de rocha, depois que instala, ela realmente faz aquele cheiro, dá um fedor no lugar, porque ele instalou, né, através de algumas placas. Ele fez as placas, alguns painéis e instalou na casa dele e falou que já tem mais de 1 ano e o cheiro persiste, continua aquele cheiro, aquele odor ruim. Então aqui eu vou deixar para você uma dica, o viajante mensageiro, assim sempre é o seu nome. O que acontece é o seguinte, a lã de rocha, ela é como se fosse uma esponja. Se você colocou em algum lugar que você tiver umidade, a lã de rocha ela vai absorver essa umidade, então ela não é amiga de justamente ambientes que são encharcados, que são úmidos. Você, quando vai instalar isso, você automaticamente tem que ter essa noção de que aquele lugar que você vai instalar, ele vai ser arejado, para que ela fique sempre seca, que ela receba calor, ou que pelo menos ela se mantenha na temperatura ambiente. Se ela ficar num lugar gelado, por exemplo, com uma lã de rocha, fica em contato com o ar-condicionado direto, automaticamente aquele ar úmido ele vai impregnar na lã de rocha e o que vai acontecer? Vai ficar aquele cheiro meio de mofo.
Então o que você tem que se atentar é aquilo aonde você vai usar, como você vai usar, se o seu ambiente ele está realmente com umidade, se ele estiver, você tem que colocar aqueles potes que eles vendem que são de odor de mofo, né? Ele faz com que toda a umidade automaticamente vá para dentro desse pote. Esse pote tem umas pedrinhas, né, que são sequinhas, você já deve ter visto no mercado, e ela vai fazer o que? Ela vai pegar a umidade para dentro dela, aquilo que o fundo do pote é sequinho, vai começar a ficar com água. Porque justamente ele está retendo todo o líquido do ambiente, entendeu? Isso é muito usado em estúdio de gravação musical, tá? Então, o que você tem que se ligar é isso. Se o seu ambiente não está tendo realmente a umidade diretamente da parede, né, alguma infiltração, etc., ou se essa lã de rocha está recebendo umidade diretamente ou indiretamente nela, para que ela venha a secar com o tempo e aí o cheiro passa. Se você não conseguir resolver esse problema, o cheiro persiste porque é mofo, né, como qualquer outra parede, não é por causa da lã de rocha que fede, entendeu? Beleza, vamos para a quarta e última dica. Aliás, antes de deixar essa dica aqui, vale a pena ressaltar que todos esses produtos que eu estou falando, lã de rocha, lã de vidro, espuma acústica, manta acústica, etc., elas ficam aqui abaixo no link, tá ok? Para que vocês possam, no caso, se tiverem interesse, já com o menor preço que eu encontrei quando eu fiz as pesquisas, para poder facilitar a vida de vocês. A quarta e última dica foi da Cleide Creselli. Ela perguntou se, depois que a casa estiver pronta, né, se ela pode pegar essas placas de lã de rocha e colar na parede por cima da tinta. Sem problema, Cleide. Automaticamente você vai fazer o quê? Você vai colocar uma lã de rocha colada com a cola especial, que inclusive está na descrição do vídeo, para você poder comprar e colar na parede. E se você não quiser, de repente, colar, você pode fazer uns painéis, né? Como são chamados de painéis difusores. Você compra a lã de rocha por metro ou por placa, qual jeito que você quiser, e você faz como se fosse uma moldura de um quadro, exatamente na medida que você quiser, que não um quadro de forma retangular, que geralmente é o mais usado, né? E essa moldura ela fica oca. E aí você compra a lã de rocha na mesma espessura que está a madeira. E aí você faz esse, aspas, quadro de lã de rocha no meio e em volta a moldura de madeira. E aí você automaticamente depois forra com um tecido ortofônico, que também vende em lojas de tapeçaria, ou alguma tela para quadro mesmo você pode pôr para deixar bonito o ambiente, sendo que dentro desse quadro, digamos assim, está a lã de rocha. E aí automaticamente você também pode pendurar esse painel sem você precisar colar ela na parede, porque já levando em consideração que você pintou, a sua casa está nova, etc., você não quer, no caso, colar a placa, porque quando você for tirar, automaticamente aquela parede que você pintou, se não sair a casca da parede da tinta que você pintou, os pedaços de lã de rocha ficarão presos lá como se fosse um algodão na própria parede e dá trabalho para poder tirar. Então, às vezes, as pessoas preferem colocar ela pregada através de um quadro, como se fosse isso, chamado painel difusor, do que colocar ela colada na parede, tá ok? Bom, agora eu vou deixar aqui um card para você, no caso, poder comparar. Uma outra dica super, hiper importante, e não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar esses ricos conteúdos que são de soluções acústicas. Até a próxima!